Você já ouviu falar de uma noite em que um único anjo atravessou o campo de batalha? E quando o sol nasceu, 185 mil soldados estavam mortos, nenhuma flecha foi lançada, nenhuma espada foi empunhada, e a maior potência militar do mundo simplesmente desapareceu diante do silêncio da madrugada. O que aconteceu naquela noite não é apenas história, é um aviso para o futuro, um sinal do que está prestes a acontecer novamente. Mas desta vez não será apenas um exército que cairá. O mesmo poder que agiu há milhares de anos vai se manifestar nos últimos dias, e quando isso acontecer, não haverá tempo para se preparar. O que realmente ocorreu? Quem era esse anjo do Senhor? E o que esse mistério revela sobre os eventos finais da humanidade? Fique comigo até o fim deste vídeo, e você vai entender por que essa antiga batalha é, na verdade, uma mensagem urgente para os nossos dias. Se inscreva agora. No canal Segredos do Fim, ative o sininho, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga o mundo. E o tempo que nos resta era noite em Jerusalém. O vento frio descia pelas encostas, acariciando os muros antigos que guardavam uma cidade em tensão. Dentro das casas, famílias sussurravam orações, crianças eram acalentadas por mães de olhos marejados e velhos lembravam das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Do alto das muralhas, sentinelas fitavam a escuridão e, além dela, o que viam era um mar de tochas tremulando. Não eram estrelas, eram fogueiras de guerra. Do outro lado, o exército do rei Senaqueribe, senhor do Império Assírio, aguardava o amanhecer para destruir o que restava do reino de Judá. Para muitos, a cidade estava condenada. As histórias sobre os assírios corriam de boca em boca. Guerreiros cruéis, mestres da intimidação, homens que sabiam vencer, tanto pela espada quanto pelo terror psicológico. Suas vitórias eram incontáveis, e a forma como tratavam seus inimigos era tão brutal que poucos sobreviventes ousavam relatar. Senaqueribe já havia tomado Laquis e dezenas de cidades fortificadas de Judá. Agora sua ambição se voltava para Jerusalém. Uma carta enviada ao rei Ezequias trazia insultos diretos, não apenas ao povo, mas ao próprio Deus. Não confiem no Senhor, pois nenhum Deus das nações que destruí conseguiu livrar seu povo. Era mais que ameaça militar, era desafio espiritual. Ezequias, consciente de que seu poder militar não poderia se comparar, não buscou auxílio em alianças humanas. Em vez disso, rasgou suas vestes em sinal de humilhação, vestiu pano de saco e foi ao templo do Senhor. Sua oração não foi longa, mas foi sincera. Um clamor por livramento, por honra ao nome de Deus, por intervenção divina diante da insolência do inimigo. O profeta Isaías foi enviado com a resposta: Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste. Eu mesmo agirei contra Senaqueribe. A tensão, porém, não diminuiu. A noite avançava, e cada minuto parecia mais pesado que o anterior. Mas no invisível, forças celestiais já se moviam. A Bíblia narra em poucas palavras o que aconteceu, mas cada letra carrega um peso imenso. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. O que se passou nas horas silenciosas, entre a meia-noite e o amanhecer, é um mistério. Talvez os sentinelas nas muralhas tenham percebido mudanças sutis no ar. Uma quietude densa, um frio mais cortante, um pressentimento impossível de explicar. Não houve batalha, não houve gritos de guerra vindos de Jerusalém. Apenas o movimento de um mensageiro celestial atravessando as fileiras do exército mais poderoso da terra. O anjo do Senhor não usou armas forjadas por mãos humanas. O mesmo Deus que havia enviado um vento para abrir o mar, que fez o sol parar no céu, agora agia com precisão e rapidez, sem alarde. Os soldados assírios caíam onde estavam, alguns ao lado das fogueiras, outros dentro de tendas, outros ainda com a espada na mão. Em poucas horas, o que era um mar vivo de guerreiros se tornou um campo silencioso de corpos. Quando o sol se levantou, os que sobreviveram abriram os olhos para um cenário impossível de compreender. O terror que antes estava nos olhos dos judeus, agora estava no rosto dos assírios. Sem explicação lógica, sem combate visível, seu exército havia sido destruído. Senaqueribe, humilhado e derrotado, sem que Jerusalém disparasse uma flecha sequer, retirou-se e voltou para Nínive. A ameaça que parecia inescapável
foi desfeita em uma única noite pela mão do Deus vivo. Este não foi apenas um ato de defesa. Foi um sinal claro de que nenhum poder humano ou espiritual pode resistir quando Deus decide agir. Quem era esse anjo do Senhor? As Escrituras não revelam seu nome, mas a expressão aparece em vários momentos da história de Israel, e em alguns casos, o mensageiro fala como se fosse o próprio Deus. Para alguns estudiosos, trata-se de Miguel, o arcanjo que, segundo o livro de Daniel, é o protetor de Israel. Para outros, é uma manifestação pré-encarnada de Cristo, uma teofania ou cristofania, o próprio Filho de Deus intervindo antes de nascer em Belém. Independentemente da identidade, o poder demonstrado naquela noite não era de um ser criado qualquer, mas de alguém investido da autoridade suprema do trono divino. E este ato não foi apenas uma resposta pontual à oração de Ezequias, mas também um retrato profético do que acontecerá nos últimos dias. Em Apocalipse 19, vemos Jesus vindo do céu com os exércitos celestiais, e de sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. A cena ecoa o que ocorreu nos muros de Jerusalém. Quando tudo parecia perdido, a salvação veio não da força humana, mas de uma intervenção direta do céu. No tempo do fim, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir o povo de Deus, e será no momento mais escuro que a luz virá. Assim como naquela noite em Judá, o inimigo será derrotado não por estratégias humanas, mas pelo poder incontestável do Rei dos Reis. A destruição do exército assírio é um lembrete vivo de que Deus não apenas protege seu povo, mas também julga os arrogantes que se levantam contra ele. Essa é uma verdade que se aplica tanto ao passado quanto ao futuro. A soberania de Deus é inabalável, e seu braço não está encolhido para salvar. O que podemos aprender desse acontecimento para os nossos dias? Primeiro, que a oração não é um recurso fraco ou último, mas a arma mais poderosa que temos. Ezequias não começou fortalecendo muralhas, mas dobrando os joelhos. Segundo, que o tamanho do inimigo não determina o resultado quando Deus está no comando. A Síria era a superpotência da época, e mesmo assim caiu diante de um único ato divino. Terceiro, que Deus age no seu tempo e à sua maneira, talvez não no momento que queremos, mas sempre no momento certo. E por fim, que o mesmo Deus que agiu naquela noite ainda governa sobre as nações. Nos dias atuais vemos ameaças, crises e forças espirituais se levantando contra a fé e contra os que permanecem firmes no Senhor. O cenário profético avança rapidamente para o cumprimento de eventos que a Bíblia descreve com clareza: perseguições, enganos, alianças de nações contra o povo de Deus. Mas assim como em Jerusalém, a vitória final virá de cima. O anjo do Senhor que destruiu 185.000 soldados é prova de que, quando Deus decide intervir, nada pode impedir. Quando o dia do Senhor chegar, será rápido, irresistível e definitivo. Por isso a grande questão não é se ele virá, mas de que lado estaremos quando isso acontecer. Hoje ainda é tempo de escolher, de se humilhar diante dele, de confiar não nas nossas defesas, mas no seu poder. Porque assim como o amanhecer revelou o campo silencioso, onde antes havia um exército, o dia do Senhor revelará a vitória eterna daqueles que nele confiam. E quando essa história se repetir, não será para libertar apenas uma cidade, mas para encerrar toda a guerra, todo o pecado e toda a rebelião contra Deus, trazendo o início de um reino que jamais terá fim. O que aconteceu naquela madrugada nos portões de Jerusalém não foi apenas a vitória de um povo sitiado, foi uma declaração ao mundo e às eras. Nenhum império, nenhum governante, nenhum exército e nenhum plano das trevas pode resistir quando o Deus vivo decide agir. O anjo do Senhor, com um único ato, escreveu uma das páginas mais misteriosas e poderosas da história, e essa mesma mão que moveu o destino de nações ainda está no controle hoje. Mas a profecia é clara. Haverá outro dia, tão silencioso e tão definitivo quanto aquele. Só que, dessa vez, não será para salvar apenas uma cidade, mas para encerrar toda a rebelião contra o Criador. Nesse dia, cada escolha que fizermos agora terá seu peso eterno. A pergunta é: de que lado você estará quando o céu se abrir? Pense nisso. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e conte. Você acredita que veremos
o anjo do Senhor agir de novo diante dos nossos olhos. E se ainda não fez isso, inscreva-se agora nos segredos do fim. Ative o sininho e prepare-se, porque o fim está mais próximo do que imaginamos.